Elimine esses 5 hábitos e veja a sua vida mudar em pouco tempo. É isso que a gente vai falar no podcast número 181. Roda a vinheta. Esse é o podcast Sai da Média número 181, o podcast mais ouvido do Brasil sobre produtividade, tanto no Spotify quanto no iTunes da Apple. Five, você está explodindo o podcast Sai da Média. E se você ouviu e fez sentido esse tema para você, já curte. Se você estiver ouvindo no Spotify ou no iTunes, dá 5 estrelas, passa a seguir o podcast, bota a rede para trabalhar para você, bota eles para te avisarem quando vier um podcast novo. Eu vou estar com você aqui hoje, sou Jerônimo Temel, especialista em produtividade e neurociência. Paty Araújo, especialista em marketing de significados. E mais uma vez temos aqui ela. Na verdade, estamos gravando em sequência do 180, né? Então ela só continua aqui. Ainda no Brasil, Ainda no Brasil. Sócia do IGT International Coach. Sócia do IGT, caramba. Minha sócia da Paty, CMO da empresa. Sempre fora da paleta. Sempre fora da paleta. Se tava no último, tava nesse, que a gente tá com a mesma roupa, não tomamos banho, não mudamos nem a caneca da água que a gente tá tomando. Isadora Runca. Salva de palmas. Mas mudamos o tema. E é tão importante quanto o da semana passada. Eu diria que é revolucionário. Assim, as pessoas fazem muita pergunta de, cara, eu queria muito mudar de vida, né? Se você procura no YouTube, tem muita busca por mudança de vida. As pessoas querem mudar de vida, mas elas não sabem mas vamos usar como mais, mudar. Né? É uma coisa grande, né? E você trouxe um caminho de mudança que realmente pode fazer uma revolução na vida da pessoa se ela seguir. Até o Sérgio, que tá aqui do estúdio, quando ouviu o tema, falou, cara, nesse eu vou prestar mais atenção. Rapaz, você continua falando o nome dos primos. Ela tá entregando todo mundo. Você continua falando o nome dos primos. Ela tá entregando todo mundo. Amigo. Ela tá entregando. Corta o microfone da Patrícia Araújo. Paty, eu vou fazer esse podcast com a Isa. Dá um pulo lá embaixo, espera a gente Tô de folga. Rapaz. E ó, esse vai ser um podcast prático, dica prática. Direto ao assunto? Eu acho. Então é o seguinte, olha só. Existem alguns hábitos que as pessoas têm e elas não percebem que têm. E quando elas percebem, minha vida não tá prosperando. Cara, parece que eu vejo o fulano ali ter a vida dele prosperar, mas a minha não prospera. A grama do vizinho sempre mais verde do que a da minha, né? minha. Parece que, cara, pra mim as coisas são mais difíceis. Parece que pra mim eu tenho mais dificuldade de fazer as coisas. Parece que pros outros é mais fácil, pra mim é mais difícil. O carro tá com um freio de mão puxado, né? Parece, cagado de urubu, parece que eu sou cagado de urubu. O que mais? Tem esse dedo podre, né? Então, cara, a gente tudo é comigo. Vamos resolver nesse podcast. Dedo podre, cagada de urubu, freio de mão puxado. Só acontece comigo. Só acontece comigo. Caraca, muito bom, hein? Vamos resolver tudo isso, né? Podia botar aquele cara, negócio no poste, propaganda, né? Daquele camelô que vende aquele produto que resolve tudo na vida. É isso. E o pior é que esse vai resolver. É bom. Se você negócio praticar, é bom. Ou né? melhor, né? Ou melhor. Ou isso, ou mais. Melhor. E a gente tá brincando aqui no começo, mas ele é um podcast sério e eu trouxe 5 hábitos que você precisa excluir da sua vida. E é engraçado que são hábitos que as pessoas... Alguns aqui vão dizer assim, caraca, João, pior que eu tinha. E aí, então já fica o desafio. Eu quero que no final você me diga, de verdade, Five, você tinha quantos desses aqui? Eu vou falar os meus. Vai falar os de verdade? Vou. 1, 2, 3, 4 ou 5. Vai ter Five, vai bingar. Eu vou falar os meus também. Vai me amar. E eu tô falando tudo, com nomes, com tudo. Talvez eu fale achei os que meus, a Paty não ia se comprometer. os da mas família. Bate aqui, Patrícia Araújo. Você vai falar quem Vou tem, falar. os primos que tem. Não, Vai Five, entregar todo mundo. Já, parece brincadeira, mas é sério. Já houve podcast com a vassoura na mão pra você escorraçar esses hábitos da sua vida. Vamos. Pô, que isso, hein? Isso aí. Vamos começar do primeiro? Vamos. Então é o seguinte, o primeiro hábito, ele é um hábito, eu diria... tem uma expressão em inglês, sneaky. Que quer dizer... Sorrateiro? Sorrateiro, né? Tem um hábito que ele é sorrateiro, que ele é... Ele vem meio disfarçado de outras coisas, né? Ele vem disfarçado, às vezes, de... Não, eu sou realista. Ele vem disfarçado, às vezes, de... Não, mas as pessoas têm que ouvir. Disfarçado de qualidade. Ele vem disfarçado de algo positivo e a pessoa não percebe, né? Que é o hábito claríssimo da reclamação. As pessoas, elas não percebem que muitas delas têm o hábito claro, contundente, absoluto da reclamação. Já eu não tô falando do reclamão que todo mundo percebe, né? É o reclamão das pequenas coisas. Pô, olha esse garçom aí. Caramba, olha. Aí, às vezes tá na rede social e fala, isso que é foto ridícula.
Pra que faz uma foto dessa? Né? Porque essa pequena reclamação, ela acaba se tornando um hábito. E eu queria lembrar isso pra você, Five. Você não constrói sucesso nem fracasso. Você constrói hábitos. E esses hábitos vão construir o teu sucesso ou o teu fracasso. Então, quando você fica ali, fulano, olha que coisa, como é que bota uma foto dessa na internet? Isso é reclamar, Five. Caramba, olha o que esse cara falou, isso é reclamar, Five. Então, quando você começa a adquirir o hábito da reclamação, aquilo ela começa ali devagarinho, como uma pequena goteira, né? Lá em casa, nos Estados Unidos, onde a gente mora, a gente começou a dar um pequeno vazamento da ducha higiênica do banheiro. Lembra disso? Lembro. Começou a pingar uma aguinha. Cara, Carol ligou pra gente, estava aqui no Brasil, Carol ligou pra gente e falou assim, mãe, pai, tem uma goteira na sala do andar de baixo. Sabe de onde via? Da goteira das duchinhas higiênicas que começou a cair no chão do banheiro, alagou o chão do banheiro, caiu pelo teto, chegou, furou o teto da sala do andar de baixo. Então, a reclamação, ela é um hábito que você precisa eliminar por completo da tua vida. Por completo como, Jerônimo? 100%. E eu acho que até do pensamento, né? A Isa falou aqui antes de começar a gravar, e às vezes os melhores comentários vêm antes do podcast, né? A Isa falou assim, cara, até do pensamento. Você não deveria nem pensar. A gente reclama muito em pensamento, né? Eu, particularmente, eu acho que minha maior reclamação sempre vem em pensamento. Dificilmente eu externalizo uma reclamação. Mas eu tenho esse desafio da reclamação que acontece dentro da nossa própria cabeça, né? Que eu acho que tem muito a ver com a questão de você olhar pra metade do copo cheio ou vazio. Né? Eu percebo claramente que as pessoas que mais reclamam são as que naturalmente olham para a parte do copo mais vazio, né? Isso é tão perfeito que você está falando, que é mais ou menos como se a gente dissesse assim, cara, onde você bota o seu foco, ali expande. Então, onde eu foco, expande o que eu estou focando. Né? Isso é inclusive um pensamento, um ditado havaiano, né? Que onde eu foco, expande. Então, olha que interessante. Aí o cara vai no jantar, tem um prato lindo, mas sei lá, a salada veio uma folha murcha. Cara, um restaurante desse, uma folha murcha. Mas peraí, cara, tira a folha murcha, aproveita todo o restante. Tudo incrível, experiência boa, atendimento bom, local organizado, higienizado, bonito. Boa companhia. Boa companhia. Vezes, né? A comida, o prato delicioso. Jerônimo, mas eu não sou esse cara que vê tudo ruim. Não, mas você começa na folha de alface. E daqui a pouco o restaurante não teve graça porque o alface estava ruim. Ou porque o café estava frio na saída. Ou porque o manobrista foi grosso com o teu carro. É um treino, né? A gente realmente treina como se o nosso olhar fosse um binóculo ajustável, assim. Uma luneta, né? Que você aponta. E quando você cria esse hábito de reclamar, e eu acho que todo mundo em algum momento cai nesse hábito sem perceber, né? Eu já caí sem perceber, né? Pensando que você é uma pessoa que percebe mais as coisas, né? Sem perceber. E aí a gente se dá desculpa, né? Você se percebe saindo muitas vezes de um programa incrível. E o teu primeiro comentário de um programa incrível é dizer, sabe do que eu não gostei? Aquela parte do filme do não sei o quê, do não sei o quê. Você começa assim. Ou né? Se não, tem uma outra frase, também não vou entregar o meu primo, nem a minha prima aqui, mas tem algumas pessoas que eu conheço que você pergunta assim, cara, e como foi tal programa que você fez? E aí vem assim, cara, foi tudo incrível, mas isso daqui, aí... Por que eu ia falar disso daqui? Melhor, podia ser não sei o quê, podia ser não sei o quê, podia não sei, né? Jerônimo, qual é o oposto da reclamação? Né? É a gratidão. Então, onde tem gratidão, não tem reclamação. Sim, eu já trouxe vários exemplos aqui pra gente. Né? O cara, eu odeio meu vizinho. Aí meu filho tá correndo, vai pro meio da rua, uma criança, meu vizinho vai, pega meu filho e não deixa ele ser atropelado. Cara, é impossível reclamar dele naquele momento. Eu só posso ter gratidão. Onde tem gratidão, não tem reclamação. Né? Inclusive, Five, lembra disso. Ó, ao longo do podcast, toda frase que você ouvir que te impactar, vai colocando nos comentários. Então, por exemplo, talvez essa, onde tem gratidão, não tem reclamação. Né? Talvez essa possa ser a primeira frase para você colocar aqui. Eu onde anotaria. tem gratidão, não tem reclamação. E ser grato é uma dádiva. Depois que você se torna uma pessoa grata... Só você ganha. Muitas coisas mudam positivamente para você. Na verdade, todos ganham, mas quem mais ganha é você. Sem dúvida. Você enxerga a grama mais verde quando Com você certeza. exercita a gratidão. Você Com enxerga certeza. a grama mais verde. E não a do seu vizinho, A sua. Incrível. É Olha verdade. isso, ó. Gratidão faz você enxergar a sua grama mais verde. Outra frase incrível pra botar. É verdade. Incrível. Beleza. Vamos pra segunda? Bora. A segunda a gente precisa entender um conceito técnico antes, que é diferenciar felicidade de alegria e euforia. Felicidade é um estado,
é um sentimento. Então, todo ser humano ele tem o que a gente chama de basal da felicidade. O que é o basal da felicidade? É um range, é um espaço que vai até o menos feliz e o mais feliz. Algumas pessoas têm o basal mais baixo. Outros têm um basal mais alto. Mas todo mundo vai sempre voltar ao seu basal. Então, por exemplo, a gente teve um dia triste, um dia ruim. Todo mundo teve um dia ruim na vida, né? Claro. Tive um dia ruim. Eu sou botafoguense. Quando o Palmeiras... Já teve alguns dias Eu tive ruins. alguns dias ruins, né, na minha vida, né? Ano passado o Botafogo tava ganhando 3-0 do Palmeiras. Foi um dia ruim. Foi. Mas depois, assim que passa do dia ruim, você vai voltando pro seu basal da felicidade. Assim, quando você tem um dia muito incrível... Você também vai voltando. Daqui a pro seu pouco você vai bazar, voltando né? pra baixo, porque a pessoa fala, agora vai ser sempre assim. Né? Não, você vai voltando pro seu basal de felicidade. Então a gente não pode confundir uma tristeza, um evento negativo com felicidade. Nem com depressão. E eu não posso confundir um pico de euforia com felicidade. Então, por exemplo, quando a gente compra algo novo que a gente estava desejando muito, dá um pico de euforia. Sem dúvidas. Pico de euforia. Então, vou dar um exemplo, né? Cara, eu lembro quando eu comprei o PS5, que eu, adoro videogame, né? E tava no PS4, aí veio a geração nova, cara, não consegui comprar em lugar nenhum. Aí eu comprei, paguei até um ágio, porque o cara tinha comprado, tava revendendo justo, né? Eu acho justo, né? O cara comprou, conseguiu um pelo preço de loja e tava vendendo com ágio pra ter o lucro dele. Comprei com preço de ágio, tal, tudo mais. Era justo, era um pouco a mais, comprei. Cara, quando chega o PS5, cara, aí você tira da caixa, abre aquela caixa, né, bota, instala, joga a primeira partida. Euforia pura. Mas euforia é uma emoção momentânea que não tem nada a ver com felicidade. Quando essa euforia passar, você vai retornar ao seu estado de felicidade. Então, qual é o hábito que muitas pessoas não percebem? Que elas compram coisas acreditando que a coisa vai trazer felicidade para ela. Só que a coisa não traz felicidade, a coisa traz euforia. Traz dívida, traz. Você tá que tá. Quer falar o nome do primo? Quer botar aqui na mesa Vamos, o nome? fala logo do primo aqui. Cara, traz euforia e dívida, né? Quando passa a euforia, você vai perceber assim, caramba, cara, parece que, já passou. Aí tem que comprar outra coisa. Esse é o problema. Aí ela vai comprar uma outra coisa. E aí vem mais dívida. E a felicidade não vem. Porque a felicidade ela não está relacionada aos picos de euforia. É verdade. Então, qual é o hábito? Comprar coisas acreditando que aquilo te trará felicidade quando não te trará. A felicidade, isso vem do budismo, de várias outras filosofias de vida. O próprio estoicismo traz isso de uma forma diferente. A felicidade não é uma linha de chegada. A felicidade é a própria jornada. Não existe, quando eu tiver uma casa, eu vou ser feliz. Não. Você vai ter um pico de euforia com a compra da casa e depois você vai voltar pro teu basal de felicidade. Até porque você vai começar a olhar pra goteira que a casa vai te dar. Não é? Especialmente se você esquecer o bique, o pontinha do ligado da ducha higiênica. Então, nessa lógica, o que você tem que cuidar? Jerônimo, como que eu aumento o meu basal de felicidade? Então, a gente está falando aqui dos hábitos para eliminar. Então, qual que você tem que eliminar? O gasto, compras como expectativa, com a expectativa de que aquilo te fará feliz. Não fará. Né? Eu sempre falo isso, já falei várias vezes nas redes sociais. O João e Carol, a melhor memória que eles têm da vida deles, às vezes, eu trago sempre uma, porque eles sempre trazem essa memória, né? A memória deles não é quando eles ganharam o videogame. Nunca trazem quando ganharam o videogame. Uma das melhores memórias dele é quando a gente comeu uma pizza simples. no estacionamento de um estacionamento qualquer. Tava eu, Paty, João e Carol. A Paty tinha acabado de dar uma palestra, a Paty é uma especialista em eventos, ela tinha acabado de dar uma palestra. Não, ela tinha sido desenhado no evento, uma pessoa na Flórida, tava cuidando, ela saiu do evento, a gente foi numa pizzaria assim, tipo... normal, uma Domino's da vida, uma pizzaria que nos Estados Unidos tem em toda esquina. Sim. Comprou uma pizza, abriu o porta-mala. Cara, que delícia aquela pizza. Que delícia, abriu a pizza, delícia. Custou, sei lá, $18 a pizza. E foi o momento, né? A experiência ali, Cara, né? um Porque é a aniversário jornada. que Carol comenta até hoje, um dos aniversários favoritos dela, teve uma coisa que eu comprei, um monte de bolinha, bexiga de encher balão, né? Só que daquela pequenininha, e eu enchi de água e fiz uma bacia com um monte de bolinha daquela cheia d'água, dado um nó, e ninguém sabia. Quando a festa ali tinha parabéns, não sei o quê, aí a gente colocou na grama, que a gente tava na casa do meu pai, daquele monte de coisa e começou tiroteio de balão, guerra. Caraca, cara, todo mundo foi o melhor correndo. aniversário. Ela lembra desse negócio. E ela Mãe, lembra faz de por algo novo que e tal. custou R$3.
que é um saquinho de balão Que, de novo, pequeno. não é o preço, é a experiência. É a experiência. Então, qual que você tem que eliminar? Comprar coisa. Vai ver qual que você já tem dos 2 primeiros. Anda reclamando? Tá comprando coisa achando que isso vai te trazer felicidade? Tá aí, Patrícia Araújo? Tô de boa nesses 2 aí. Já passei pelo momento de reclamação sem perceber. Teve uma época que eu percebia. Tá agora, não. Até porque muito vinha pra mim, né? Mas não tá agora, não. Nenhum dos 2 me pegou ainda, não. Algum já te pegou? O meu primeiro, mas o interno. Porque eu verbalizo Véia, zero, né? Véia. Eu verbalizo 0 reclamação, mas aqui dentro é um saque na minha cabeça, entendeu? De reclamação. Eu mesma ligo pra mim mesma, entendeu? Legal, vamos pra terceira. É engraçado, isso tem várias evidências. Tanto na direção disso, como o contrário disso. Quando as pessoas assistem, por exemplo, um vídeo de algo ruim, existe uma mudança neuroquímica nela. Então aumenta o nível de cortisol, baixa o nível de dopamina. Quando a pessoa vê uma coisa boa, inverte. Ela tem uma mudança neuroquímica positiva Se eu nela. vejo salsichinhas, eu fico feliz. Quem não fica, né? Com o Rogério e afins. E aí, nessa lógica, as pessoas adquiriram o hábito de ver muitas coisas ruins. E hoje, o algoritmo das redes sociais, do YouTube, ele entende o que você vê. Então, Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Então, se você começa a ver coisas ruins, por exemplo, vou dar um exemplo, assalto, tiro, baleado, fulano, aquilo vai trazer mais imagens daquilo. E aquilo vai te retroalimentar, porque o Google, o Instagram, as redes sociais, o que ela quer é que você fique mais tempo nela. Como que ela faz pra isso? Ela entende o seu gosto. Porque ela quer a tua atenção, né? É isso, exatamente isso. A gente acabou de gravar um podcast, o podcast anterior falando sobre, vocês lembram? Sim. Você lembra, Patrícia Araújo? Como ficar viciado em aprender, em leitura. Livro. Quando eu abri aqui o meu celular entre um podcast e outro, o primeiro anúncio que veio foi como ler um livro em um dia. Foi. Olha que louco. Né? Então ela tá ouvindo a gente aqui e tá alimentando a gente do que a gente fala. Verdade. Então, se você pegar a sua lupinha do Instagram e clicar nela, o que vai abrir ali é que provavelmente você anda vendo, ouvindo e falando nos últimos tempos. Isso é perigoso, pode até terminar casamento, Pode terminar então... até casamento, né? Cuidado. Pode até terminar casamento. Cara, uma vez eu fiz um teste, inclusive, se os celulares... Eu disse assim, cara, será que houve? Ó o silêncio, ó o silêncio. Né? Será que houve? Aí eu falei assim... Tava no carro, lembra Panda disso? branco, não foi? Não, eu falei assim, urso polar. Urso polar. Urso polar, urso polar. Você ficou falando. Falei 5 vezes urso polar no carro. Aí dei um tempo, no mesmo dia apareceu coisa de urso polar, reels de urso polar. Você tá vendo? Loucura, é impressionante, né? Então, dentro dessa lógica, o que eu quero te dizer, mas... Vocês duas que estão aí usando e abusando vocês querem reclamar mais das redes sociais ou tá bom? Número 1, vocês não tinham, agora já tem. Né? Agora já gabaritou, Paty. Bota aí, ó. Mas brincadeiras à parte, né? Ver notícias ruins te mantém conectado com aquele sentimento. Aquilo se instala em você e você leva pro seu dia. Né? Então, por exemplo, meu pai liga... A gente, como é que o pessoal chama em Recife? Bandeira 2, né? Notícia Bandeira 2. Não sei como é que chama em outros lugares, mas eu peguei lá de Recife. Só notícia ruim. Meu pai ficava pulando de... Se espremer o jornal, sai sangue. No jornalismo a gente tem essa expressão. Meu pai pulava de Datena em Datena, na parte da noite, o Datena de cada canal. De cada canal. Né? E a noite inteira vendo aquilo, João e Carol falavam pra gente assim, pai... Me sentindo mal. Eu não queria ficar na casa do vovô, não. Porque eu me sinto mal. Eu vivi isso lá em casa também. Vou entregar logo meu pai aqui também. Meu primo, meu primo. Entregar o nome do meu primo. Pai, ele não se importa não. Ele também é um cara que ele sempre tá assistindo esse tipo de notícia. Aí quando ele tá assistindo, eu boto o fone. Eu fujo de notícia ruim. É isso. E aí, olha que interessante, né? As pessoas falam assim, elas se dão várias desculpas. Não, mas eu tenho que saber o que tá acontecendo no mundo. Não, você não... Você não sabe que no lugar tal tá tendo assassinato? Você não sabe onde é o lugar perigoso. Você sabe onde é o lugar perigoso onde você não deve ir, onde você mora? Com certeza. Todo mundo já sabe onde é. Você não precisa ver o noticiário pra saber o que tá acontecendo. Estão roubando muito celular em Moema. Você precisa saber que roubam muito celular na rua? Não precisa, todo mundo já sabe, né? Não tem pra onde fugir. Então a gente fica vendo coisas ruins com a desculpa de que aquilo... Não, tem que me preparar, vai que... E entra muito no que eu vejo, eu crio ali também um pouquinho, né? É um outro assunto, mas com certeza influencia nessa Paty, direção, já foram né? 3, não vai ter, só faltam 2 agora, 2 hábitos. Agora Esse vai ser o podcast rapidinho. Até agora eu tô imune. Imune? Imune. Mas é que assim, né, eu levantei a bola, mas não foi tão nítida. Já foram 3, só faltam 2. Comentários do Five.
Por enquanto, eu tô só no primeiro, mas ainda no mental. O segundo mental. e o terceiro é inexistente. Notícia ruim faz tanto mal Então, que eu não Patrícia consigo ver Araújo é o nenhuma. ser humano mais evoluído desta mesa. Até agora que Até começou agora, a reclamar de né? algumas coisas Tudo aqui. pode estar perdido nas próximas duas. Saberemos, veremos. Nem eu sei quais Mas são. agora, vamos abrir aqui. Comentários do Five? Não, vamos falar sobre a forma que eu seguro o garfo? Aí é reclamação ou é evolução? Caraca, eu só ouço isso na minha vida agora. Olha o garfo, meu lindo. Meu lindo, eu não seguro o garfo desse jeito. Tô recebendo agora a lição de moral. Qual o problema com o garfo, Ela bicho? diz que eu seguro o garfo feio. Ah, E pronto. agora toda noite. Aí ela me imita agora. Ela fala, meu lindo, eu sei que você não vai gostar, mas eu preciso falar da forma como você tá Todo segurando. jeitinho, É uma lição de bonitinho. moral. Tô no meio do meu jantar comendo um omelete. Porque eu tô de dieta e aí um omelete. Não tem mais nada, é só o omelete. Depois de 19 anos, resolveu irritar com o garfo. Agora o garfo irrita Não, ela. ele resolveu pegar o garfo diferente. Não era assim antes, não. Corta e vamos resolver, a gente já Vamos. volta em instantes. Aí volta eu de Ó, olho vocês roxo. parem ela, de me atrapalhar A e gente posso voltamos, eu... né? Com o óculos todo Eu tenho todo, assim. comentários do Five Comentários do esperando Five, aqui, comentários poxa. do Five. Ó, primeiro comentário aqui da Luciana Mata Machado. Ela falou: sou Five CNC e só tenho a dizer que podcast ultra acima da média. Depois do podcast 177, com um ânimo surreal pelos livros sugeridos. Criei lá em casa com os meus filhos, Maria de 12 e Tomás de 11 anos. Cara, a comunidade dos Fives tá crescendo em família, realmente. Entregando o nome também, o Criando Five, hein? raízes, né? Criando raízes, olha só. O nosso momento leitura, que iniciamos juntos com Que o livro incrível. Pai Rico, Pai Pobre, Uau! para jovens. Ah, que legal. Oh, nem sabia que Massa tinha um para demais. jovens. Legal, né? Incrível. E com isso temos um tempo de qualidade maior e ainda as crianças ficam super animadas para chegar o momento da leitura. Olha só. Desta forma, já venho plantando uma sementinha neles sobre cada um dos temas dos livros e ainda trazer a paixão por ler. Parabéns por isso. Na verdade, eles já até gostam bastante de ler. E a Paty, esse livro da Disney será o nosso próximo. Uau, Olha que legal, que amei, massa. amei saber Massa. disso. E fica a dica pra quem tá tentando implantar o hábito da leitura em casa, pra não fazer de uma forma chata, pesada e cansativa. E depois que fizer a leitura, não tenta dar lição. Não tô falando que é o teu caso, não, Five. É pras pessoas que não estão conseguindo implantar. Não tenta dar lição de moral com base no que leu. Porque a criança fala, ai, que chato, ela vem isso. Ah, você não fez isso. Leitura é um momento pra ser prazeroso. Aí é a Senta, oportunidade faz uma deles pipoca. aprenderem algo que você acha interessante na voz de outra pessoa. De outra pessoa, né? você não precisa dar lição de moral. Tá vendo que É o vocês não autor fazem que isso? tá ensinando, É né? só ler. É. E se quiser ficar viciado em leitura, assiste podcast da Pode semana ter, passada. Anterior, Aí, da semana passada. Da isso semana aí. passada que a gente gravou, tem 15 minutos atrás. Ó, o comentário da Isaura aqui. Isaura Luvisa. Sou Five de carteirinha, conheci vocês no final de 2023 e Olha. agora, 2024, vocês já são a música que eu ouço todos os dias durante gostei, o meu treino da gostei de ser academia. a música de alguém, que massa. Que legal. Só Já não pode che- cantar. Não, se eu cantar, vai todo mundo embora. Já Perde audiência. chego, já chego harmonizando. Hoje dei um passo muito importante na minha vida. Um que eu acredito que vai ser o melhor divisor de águas. Hoje entrei na CNC. Uou! Oba! Hoje sou CNC. Logo, logo quero dizer Isa antes da CNC e Isa depois da CNC. GP Haverá. e Paty, obrigada por tanto. Ai, que Gratidão. sim. Incrível. Esperando a Isa depois da CNC. Incrível. Tem Ansiosa. pergunta hoje? Tem pergunta hoje. Teremos pergunta hoje. Já estamos Esse chegando podcast eu nela. não tô perguntadora. É mesmo. Você vai deixar a oportunidade pro Tô Five mais aqui. contribuindo. Tá mais contribuindo. Five contribuinte. Olha aqui, ó, o comentário da Abrace Novo, né? Um perfil, Abrace Novo. Ei, Jerônimo e Paty, aqui é a Cami, Five Awaker imigrante. Comecei a ouvir vocês na França em 2019, enquanto atravessava a cidade a pé para ir trabalhar. Agora moro com a família em Portugal. E dos muitos hábitos que mudaram, um ficou. Ouço o podcast Sai da Média sempre. Uau. E acho que esse podcast tinha que ter uma parte 3 com os livros que João e Carol indicam e fizeram diferença na vida deles. Gostei. Massa. Como filhos. Porque, afinal de contas, tem coisa que a gente só sabe que deu certo quando vê o filho fazer e falar. É verdade. Obrigada por partilhar sempre. Vamos, adorei. Faz gostei. grande, cara. Incrível. Vai ter que ir pra parede lá Cara, do estúdio. A gente tem que registrar, Você hein? sabe que a gente nos podcasts tá entre os 100 mais ouvidos em Portugal. Então Olha só. a Cami tá ajudando a gente a estar entre os mais ouvidos em Portugal. Que massa. Que... Incrível. João adora o sotaque dos Adora. portugueses. Nossa, ele- adora, nossa, que adora. Ele sotaque- ama, ele ele é ama. super fã. Ó, e a frase desse podcast que eu trouxe aqui foi da Michelle Guedes. Ela falou, sou bem a Paty, amei a frase. Se não for um sim óbvio, provavelmente é um não. Essa né? frase Deveria é ser um incrível. não. Essa Incrível. frase Ela não é essa frase nossa, é né? Essa incrível. frase falou, É do a Paty livro do falou do livro do Essencialismo. Essencialismo, Mas que é uma não frase um sim muito óbvio, necessária. Deveria Muito ser um não necessária. óbvio. Posso trazer a pergunta do Five? Pergunta do Five. Cara, eu selecionei uma pergunta do Five aqui, do Fabiano.
O Fabiano falou o seguinte: estou com dificuldade de seguir em frente como coach. O que fazer? Incrível. Se você quiser também ter sua pergunta respondida por mim, coloca aqui, faz uma pergunta aqui embaixo de qualquer assunto especialmente relacionado ao que a gente fala aqui no dia a dia no podcast. Cara, Antes de você responder, eu vou só te falar, vou falar uma coisa aqui pro Fabiano, né? Jerônimo, ele é coach, ele sempre traz aqui, né? Ele é coach especialista em produtividade e neurociência. E ele é o coach que mais fez coaches viverem de coaching. Eu acho que a nossa formação, além de uma metodologia criada por Jerônimo, e quando você tem o método é aplicável, né? Ele traz resultados para as outras pessoas. Coach levado a sério, né, Five? Hoje o mercado tá cheio de charlatanismo, mas tá cheio de coach que leva coach a sério também. Mas a nossa escola, ela é reconhecida assim como a escola cara do coach levado a sério. A cara do coach levado a sério é a que mais faz coach viverem de coaching. Porque Jerônimo não só traz a metodologia na formação para que você possa se formar como coach, mas ele tem outros passos que o coach pode dar para que ele saiba como transformar isso num trabalho atrativo, cara, bem remunerado. Cara, remunerado. de forma bem objetiva para você. Existe um método para você ser coach, assim como tem um método para ser advogado, médico, engenheiro. E existe um método para você dar certo como profissional. São 2 métodos diferentes. Tem muito advogado que está passando necessidade financeira. Tem muito médico que não teve sucesso e está passando dificuldade, vive de plantão em plantão e não consegue ter uma renda adequada. Assim como tem muito coach que desistiu e tem muito coach hoje vivendo bem de coaching. Então são 2 coisas diferentes. Se você ainda não é coach, eu vou deixar aqui embaixo o link do IGT International Coach, que é considerado hoje a casa do coach levado a sério no Brasil. Então quer ter uma formação de coach levado a sério? Link tá na descrição. Não, Jerônimo, eu já sou coach, só não tô dando certo como profissional. Então, teu lugar é outro. Você vai para um treinamento chamado Profissão Coach ao Vivo. É um evento de 3 dias comigo e com os melhores coaches do Brasil. Acontece em São Paulo, presencial. Você precisa estar nele. Eu vou deixar... Porque ele é focado em business. Focado em negócios para coach. É focado em fazer você faturar etapas... 100 mil ou mais por ano através do coaching. Então, o link tá aqui embaixo. Vou deixar os 2 links. Eu não sou coach ainda, Jerônimo. Formação em coach. Eu já sou coach, Jerônimo. Profissão Coach ao Vivo. Escolhe qual é o teu caminho e vai. Esses foram os comentários do Five. Com pergunta. Tem mais 2 hábitos que eu queria trazer agora que você precisa eliminar da sua vida. Vamos ver se a Paty vai... Será que eu vou perder o pódio? Rapaz, eu acho que a Paty vai bingar ao contrário. Porque, aliás, eu diria que quase todos nós aqui vão bingar ao contrário. Acho que muitos Fives não terão muitos desses hábitos. Mas eu acho que ainda assim vale a pena ficar alerta. 100%. Né? Mas eu tenho Five aqui que eu tô achando que vai bingar. Vamos ver no final. E não é ruim bingar, não. Porque aí agora que você sabe que você bingou, é só desbingar. É só desbingar, é isso aí. Botou as pedrinhas, né? Agora vai tirando as pedrinhas dos números. Isso. Cara, olha só. Isso tem muito a ver com o estoicismo. O estoicismo tem uma prática que a gente faz no estoicismo que é praticar a indiferença. O que é praticar a indiferença? É ser indiferente àquilo que não está no meu comando. Cara, eu não posso comandar isso, então eu vou praticar a indiferença. Vou dar um exemplo. O cara fala assim, e se me demitirem? E se tiver uma nova pandemia? E se eu perder o emprego? Isso não está no seu comando. Agora, ser o melhor colaborador da empresa, isso está no seu comando. Né? A gente foi apresentada ontem uma gerente de conta numa das empresas que a gente tem lá. Né? Ela está 6 anos na empresa, então ela passou por... Essa empresa já teve um laydown, já teve uma diminuição de material humano, demitiu mais de 200 pessoas, já teve uma pandemia, e ela está lá. Não é à toa. Passou por vários setores, até ser gerente de contas. Então, assim, ela não tá lá à toa. Então, enquanto e você percebe que ela é diferenciada, né? Claramente. Percebe na primeira reunião com ela, a gente já viu a diferença dela. Né? Não vamos falar o nome do primo, pra gente não... né? Porque às vezes a gente fala bem de um, os outros acham que a gente tá falando mal dos outros. Não estamos. Mas o fato é... Então, o que acontece? A gente tem que focar naquilo que está no nosso comando. Quando eu foco para algo que está fora do meu comando, eu perco poder e estou dando poder demais para as outras pessoas. Então, qual é o hábito? É ter expectativas demais sobre as outras pessoas. Então, as pessoas praticam o hábito, tem muita expectativa. Expectativa pelo presidente que vai entrar. Aí tem uma briga, porque ela acredita no mundo dela que o próximo presidente vai mudar a vida dela. Quando, na verdade, tem gente crescendo... Independente que tem lá é a direita, é a esquerda, é o centro, tá crescendo, claro que dependendo do posicionamento de quem tá lá, você cresce mais, você cresce menos, mas você tá crescendo. Independente do presidente. E tem gente que não cresce nem com o presidente, nem com o outro. Nem com a direita, nem com a esquerda. E ela sempre acredita que o próximo presidente é quem vai mudar a vida dela. Isso serve pra tudo. Relacionamento.
Pra tudo, né? A expectativa sobre o outro. O parceiro, ou a parceira, agora vai, porque... Agora vai, porque ela... porque ela ou porque ele, né? Agora vai, porque papapá. Então, dentro dessa linha lógica, qual é o hábito? O hábito de atribuir expectativas demais às outras pessoas. Por quê? Veja, é uma frase que eu amo e talvez seja a tua desse podcast, Five. A frase é: as pessoas têm o exato poder que nós damos a ela. Os problemas têm o exato poder que nós damos a eles. Isso é muito verdade. Né? Então, Perfeito. aquele problema vai ter o exato poder. O tamanho que eu der àquele problema, ou aquela pessoa, ou a expectativa, é o problema que eu vou ter. Tem muito casal ciumento, né? Muito ciumento, que o problema é esse. Não, como assim o problema é esse? Total. Porque a pessoa está preocupada da outra não largar ela. Quando ela tinha que estar se preocupada dela ser tão boa... Que esse risco é inexistente. E se largar, quem perdeu foi o outro. Né? Cara, se você for embora, quem perdeu foi o outro. Né? O meu trabalho é ser o melhor marido que a Paty pode ter. E eu me esforço pra ser. E que se ela for embora, eu não posso cuidar da vida dela, mas eu posso cuidar de eu ser o melhor marido que ela vai perder e não vai achar outro. Não vou perder. Sinto muito de dizer. O seu melhor marido. É só mesmo. Mesmo pegando o garfo errado. Mesmo pegando... Agora eu comecei a ficar preocupado, né? Porque Já até tá melhorando. Então, já Pró tô em pegar garfo. Já mandei até foto pra ela, eu comendo sozinho, mandei assim, né? Ela reparou, tá me mandando foto da comida ou você segurando o garfo bonito? Ela perguntou. Então, qual é o quarto hábito? Para de alimentar expectativas sobre os outros. Mas aí eu não vou ter expectativa de ninguém? Não, é óbvio que a gente tem algumas expectativas, mas eu não posso dar poder demais a elas. Eu posso ter expectativa de ser promovido, mas eu não tenho que dar... O meu foco não tem que ser promovido. Tem que ser o melhor do que eu posso. O foco não é no resultado, é na sua ação. É onde está a minha zona de comando, de controle ali, né? É isso. Perfeito. Então, a quarta está completamente ligada ao estoicismo. Você sabe que a comunidade no comando é uma comunidade estoica cristã. Então, a gente pratica o estoicismo lá dentro com muita força. E eu sou estoico cristão. Jerônimo, então eu sou ateu, não posso falar? Não tem nada a ver com isso. Inclusive, a gente tem no nosso time pessoas que é ateu e é cristã. Olha que loucura. Não pode, Jerônimo? Claro que pode. Muitas pessoas confundem cristianismo com religião. Cristianismo não tem nada a ver com religião. Ó, estoicismo, cristianismo. Então, o que um estoico faz? Pratica a filosofia estoica. O que um cristão deveria fazer? Praticar a filosofia cristã. Só que ela acha que ser cristão é ir numa igreja. E não pratica nada da filosofia cristã. Ela acha que estar na igreja, né, o que te faz cristão não é estar com a bunda numa cadeira na igreja. É o que você faz, né, entre domingo e outro domingo que te faz cristão. E para a igreja deveria ser um incentivo, um ambiente que te lembre o que você deveria estar fazendo como cristão. Mas não é o que a gente vê hoje em dia. Infelizmente, hoje em dia a gente vê um ambiente em que a gente estava vendo a televisão, né? A gente estava no hotel, ligou a televisão. O único lugar que a gente vê televisão é no hotel, né? A gente gosta é um momento, parece... Vamos ver a TV, o que tá passando na TV? Aí caímos numa TV lá, que eu não vou falar o nome, num primo lá. Caiu no primo lá e o cara tá vendo, domingo é o dia da cura. Venha para o dia da prosperidade. Terça é a prosperidade financeira. Quinta é a cura. Sexta é não sei o que lá. Então, hoje o que se vende é um Jesus que vai te dar. E se esquece da expectativa que Jesus tem sobre nós. Então, o cristão, e não quer dizer que o Jesus não vai te dar, não quer dizer que não existem milagres, né? Mas não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é, você precisa praticar o cristianismo. Então, uma comunidade estoica cristã é que pratica estoicismo e cristianismo, né? Sem religião. Pratica como filosofia de vida. Bom, então o quarto é, não alimente expectativas sobre os outros. E aí, Paty? Até o quarto... Ainda tô... Paty tá ilesa, ela tá ainda tô ilesa. Não, a Paty conta uma história de uma prima. E que ela fala, cara, um dia aconteceu tal coisa. E eu falei assim, cara, sabe como que eu resolvi aquela coisa? Você sabe o que eu tô falando, né? Não. Falou assim, não lembra, né? Não lembro. Fala o nome. Quer que eu fale o nome da prima? Não. Ou do primo? Não pode falar o nome, não falou a situação, como é que eu vou saber? Né? Você disse, cara, naquele momento eu parei de ter expectativa sobre a pessoa. Porque eu achava, todas as vezes que tinha um determinado acontecimento, eu tinha expectativa que aquela pessoa ia fazer tal coisa. De tal forma. E aí chegou um dia e falei, parei de esperar. Cara, parei de sofrer nesse dia. Acabou o sofrimento. Foi. Né? Então, no mesmo momento. Parar de ter expectativa diminui o seu sofrimento. A frustração é o suco da expectativa, né? Olha uma frase aí, frustração é o suco da expectativa. Entendeu, Paty? Garfo, expectativa, frustração. Vamos pra quinta? Vamos. A quinta, cara, você já me ouviu aqui eu falar
787 vezes nesses podcasts. Você vai entrar para a comunidade no comando, vai me ouvir falar sobre isso, eu vou te dar ferramentas para você fazer isso, mas a vida das pessoas, elas estão mudando por causa de eliminar esse quinto hábito da vida dela, que é o hábito de você ter eletrônico na sua primeira hora do dia. E aí eu vou desdobrar o outro no sexto hábito. Ter eletrônico na sua última hora do dia. Então, eletrônico na primeira. Desses 2 lugares. Só desses 2. Meus alunos da comunidade no comando, quando eles tiram o celular da primeira hora e da última, a vida deles faz assim, ó, vrau! Tem toda uma explicação neuroquímica que eu não vou dizer agora, porque aí mudaria o rumo do podcast, mas o hábito é, cara, pare de abrir a porra do olho de manhã e pegar a merda do celular. Pare com essa merda. É verdade. Isso quer dizer que eu reclamei e que eu perdi o primeiro, passei a entrar no primeiro... Talvez. Não, eu não achei, não. Não, mas é do bem. Você tá ali sendo enfático, Eu acho que Eu tô reclamando, né? tô dando voadora nas costas. Ninguém voadora cresce nas tapinha nas costas, costas, só Eu cresce acho de que não voadora. é reclamação, não. É voadora, puxão de é voadora. orelha. É puxão O pessoal de orelha. da CNC já tá acostumado a levar É a voadora, então não vai nem voadora. sentir essa voadora. Necessária. Esse foi o Necessária. podcast número 181 e agora você tem uma missão aqui no podcast. Paty desbingou. Desbingou. Eu desbinguei. Desbingou. Você tem Eu Eu, Esse binguei, eu fiz um que na é o, cabeça, na um cabeça, saque mental. O primeiro. A pergunta é, Five, desses 5, quantos você verdadeiramente tem? Ou pelo menos, eu não quero me, eu não quero me assumir Não aqui. quero falar o primo. Eu não quero falar o primo. Então me diz, qual que você vai dar foco pra eliminar da sua vida? Fala, cara, Boa. eu preciso dar foco em... Ah, né? eu quero ler isso. Quero ler comentários de vocês. A Isa vai dar escolhendo foco o que em vai parar de eliminar da reclamar vida. mentalmente. Vou desligar os atendentes do meu saque. Você vai fazer o quê, Paty? Desligar a reclamação do meu garfo? É só uma pergunta. Eu quero que você se comprometa publicamente. Pronto, desliguei. Não, tá brincando. Desliguei. Não, agora tá desligado. Desliguei. Não sei se foi bom ou se foi ruim. Rapaz, vou comer hoje. Vai sair daqui pra almoçar, né? Vai, Você vai ver como é que eu direto. quero ver Daqui se a 4 minutos. Quero ver se você não vai Eu reclamar. vou ser testemunha. Testemunha. Esse foi o podcast número 181. Eu te vejo por aí. Espero que dentro da comunidade no comando, porque tem um link aqui embaixo pra você entrar nela com 75% de desconto. E eu quero que o mundo de Five agora seja Five desbingado. 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 Vamos a Natália Arcuri dizer, vamos desfuder o mundo, né? É, Vamos desfuder o Brasil. Vamos desbingar o mundo. Um abraço pra você, a gente se vê por aí. Vamos almoçar, quero ver ela não reclamar. Depois eu te conto se ela reclamou do garfo. Abraço e... Vamos! Vamos! Tchau!